Olá, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar diga mais sim, diga mais talvez pro seu filho, né? Porque desde que a criança nasce, não pode, 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 né? Nem a gente mais acredita no não que a gente fala pra criança. Então, gente, vamos lá. Já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir nesse vídeo. Primeiro, o cérebro não entende a palavra não. Então, toda vez que você vira para o seu filho e fala assim, não coloca o dedo na tomada, ele vai entender, coloque o dedo na tomada. Além disso, a criança, ela tem como papel desafiar, né? Então, se você tá falando não para ela, ainda mais um não pode, ela vai fazer aquilo para te desafiar. Ela vai fazer aquilo para chamar sua atenção. Então, gente, acima de tudo, tentem evitar o não. E quando falarem o não, falem o não com tudo sendo coerente. Expressão facial, tom de voz, expressão corporal. Não adianta você falar, não pode, filho, não pode colocar o dedo na tomada, vai dar choque no neném. Gente, a criança vai entender que com essa expressão facial, com esse tom de voz, com essa expressão corporal, isso é perigoso? Não, tá? Então, duas dicas que eu dou para esse caso. Ou é falar um não consistente, não pode, ponto e acabou. Ou você vai pegar a criança e vai sempre tirar ela dali. E aí, em determinado momento, ela vai entender de que, cara, se toda vez que eu entro ali, minha mãe me tira dali, então eu não posso ficar ali, tá? É cansativo? É, tá? Mas a criança vai entender. E aí, conforme ela for crescendo, quando você for falando aí não pode, com coerência, ela já vai de primeira aceitando. Agora, um bebê que tá ali querendo botar o dedo na tomada, por exemplo, a opção que você tem é pega a criança, tira e coloca ela para outras coisas, né? Para fazer outras coisas. Vamos distrair a criança, vamos brincar, né? Pegar outros brinquedos. Tem profissionais que defendem, colocam um protetorzinho na tomada, esconde a tomada, tá? Mas eu sou a favor de ensinar a criança de que ali não pode, tá? Então, o que eu oriento aos pais é, pega a criança e tira, pega a criança e tira, pega a criança e tira. Combinado? Então, assim, eu não sou a favor de ficar tirando tudo da casa. A criança, ela precisa aprender de que ali ela não pode, tá? E o que ela pode, vamos ensinar a ela como fazer. Como, por exemplo, uma criança vai ficando maior e ela pega um copo de vidro em cima da mesa. Então, vamos trocar aquele copo ali por um de plástico, por exemplo, e ensinar. Tudo bem se ela derrubar água no chão, ela está aprendendo. Ela está aprendendo a se coordenar, ela está aprendendo a ter controle do corpo dela. Tá? Então, ao invés de vetar a criança de fazer esse movimento que para ela está sendo a coisa mais maravilhosa do mundo, e ainda por cima mostrar isso para você, vamos ajudá-la a transportar de uma forma mais segura. Ah, você quer transportar um copo de água? Então peraí que mamãe vai colocar um copo de plástico aqui para você, tá? E se a criança for maior, vai ensinando a criança a andar devagar, porque é de vidro. É ensinar a criança, tá? Porque esse momento de exploração para ela é fundamental para o desenvolvimento da autoestima, da sua segurança, tá? E principalmente da sua criatividade. O seu cérebro, nesse momento, ele dispara em número de sinapses. Então não podem o filho de vocês com tudo não pode, tá? Avaliem aquela situação. Isso daqui pode? Ou se eu mudar, se eu substituir isso por isso, será que isso não ajuda? Ajuda. Aí tem crianças que, se vocês perceberem, elas ficam fazendo 10.000 vezes a mesma atividade. Porque quando elas vão aprendendo a fazer essa atividade, elas vão aprendendo a ter controle do corpo, controle do movimento. E isso para a criança é sensacional. Sensacional, tá? Então, não achem isso ridículo da criança, não achem que a criança tá pirando. Tá? Não, isso faz parte do desenvolvimento dela. E quanto mais ela vai fazendo aquela atividade, ela vai se aprimorando, mais ela vai tomando coragem para, em outras atividades, ela também fazer com excelência, vamos dizer assim. E aí, por que eu estimulo vocês a falarem o sim e o talvez? Porque nem sempre a criança tá errada, tá? E muitos pais querem
ter razão sempre, mesmo a criança estando certa. Então, nos meus cursos, nas minhas palestras, eu sempre falo sobre isso, sobre a questão da autonomia da criança, sobre a questão dela também poder participar das decisões e dela também poder estar certa. Se ela dá, por exemplo, algum indício de o que ela está fazendo é possível, tá? Sim, vamos estimular ela a fazer isso que é possível. Se é possível, mas nesse momento não podemos, aí vem o talvez. Talvez a gente possa fazer isso em outro momento. Agora a gente tem essa e essa opção, tá? Então, se a criança ela tem razão, se essa possibilidade da criança existe, né, de ser concretizada, de ser realizada, deem um sim para ela, tá? Se pode ser feito em outro momento, deem um talvez para ela. Isso ajuda ela a refletir, isso ajuda ela a saber esperar, né? Quando é o talvez, ela vai aprender a esperar. Bom, agora eu não posso, mas daqui a 2 horas, quem sabe eu posso, ou daqui a um dia eu posso, né? Então, ela vai aprendendo a lidar com a questão da espera, que é difícil até pra gente adulto, né? Vocês imaginem para uma criança. E o sim, cara, eu posso fazer isso, né? Eu tenho essa possibilidade, então eu posso explorar isso. Talvez não com um copo de vidro, com um copo de plástico, mas eu posso fazer esse movimento, tá? Então comecem a observar no dia a dia de vocês que o não, ele é muito mais sem propósito, ele é muito mais feito até por um comodismo, né? Porque os pais, eles querem não pode, não pode, não, e acabou. E isso é muito cômodo para os pais, não dar explicações e até mesmo não ensinar, tá? Então, é importante dar o sim e o talvez para a criança. Isso vai fazer com que ela se desenvolva muito mais. E, além disso, vai fazer com que a criança, ela entre naquele fluxo familiar ali. Vou ajudar a mamãe, vou ajudar o papai. A criança ela vai se sentir muito mais integrada dentro da família. Porque quando você poda a criança o tempo todo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, a criança ela vai começar a se sentir insegura. E aí você vai ter 2 opções, né? Isso de uma forma generalizada falando. Mas você pode ter 2 opções. Uma criança extremamente retraída ou uma criança que fica grudada ali na mãe, no pai, ela não vai com ninguém, ela não brinca, ela não interage direito, porque ela é sempre podada, né? Ou ela vai ser aquela criança da pá virada, tá? Agressiva, porque ela precisa colocar isso tudo que está sendo entubado nela para fora. E aí ela vai agir de forma comportamental. Tá? E isso pode ter impactos, por exemplo, na escola, né? No sono, na alimentação. Então, observem o não que vocês estão dando, se esses nãos estão sendo baseados em cima de um propósito e se são baseados em cima de um propósito, se eles podem se tornar um sim ou talvez, tá? Não se esqueçam disso, gente. O sim ou talvez, eles são importantes para todos nós, não só para as crianças, mas para todos nós. Tá bom? Um beijo e até a próxima.